Bom dia, estou vendo que algumas pessoas chegaram depois, sejam todas muito bem-vindas para a nossa atividade. Hoje é um dia muito auspicioso para o Dharma, eu vou ter atividades o dia inteiro, até às 18 horas, então, assim, é muito bom, muito positivo que tenhamos hoje, no Brasil, tantas pessoas interessadas, no estudo e na prática do Santo Dharma, inclusive no meio do dia, no meio do dia não, já no começo da tarde, nós teremos uma reunião preciosíssima com o Lama Trinley, em que a gente está preparando assim muitas atividades para as pessoas e vamos ver se o KPG também se engaja com nessas atividades. Bem, nós vamos dar sequência aqui ao estudo do Dhammapada, capítulo 8, que é o Sahasravaga, que é a via dos milhares. E nós estamos, então, no versinho 107, na estrofe, que diz assim: embora um homem mantenha durante um século o fogo sacrificial na floresta, se, contudo, por um só instante ele reverenciar alguém que desenvolveu a si próprio, esta reverência é deveras melhor que um século de sacrifícios. Fogo sacrificial. E aí vamos ver essa tradução que eu venho gradativamente fazendo, que dá mais explicações. E aí ficou assim, gente, olha. Se um homem, por 100 anos, mantiver a adoração a Agni, que é esse fogo sacrificial aí, e se ele apenas por um momento render homenagem a um homem cuja mente está fundamentada no verdadeiro conhecimento, na plena atenção, melhor é essa homenagem que o sacrifício de 100 anos, o sacrifício do fogo sacrificial por 100 anos. Então, aqui o que o Buda está dizendo, Ele está fazendo uma avaliação aqui de uma circunstância bem estranha. Então, vem o Buda Gosa e nos traz o contexto no qual o Buda deu, enunciou essa estrofe. E a estrofe, então, se chama O Sobrinho de Sariputra. O Buda, então, está em Jetavana, junto lá com a sua comunidade de monges, e ele conta uma história que havia acontecido pouco tempo antes. O Sariputra, todo mundo sabe que era um principal discípulo lá do Buda, estava andando lá pela cidade e encontrou com um sobrinho dele. E aí, da semana passada era um tio, hoje é o sobrinho. E ele encontrou com esse sobrinho dele e perguntou: você já fez uma boa ação hoje? Ele falou assim: sim, meu tio, eu já fiz uma boa ação hoje, um ato positivo. Eu estava acendendo um fogo sacrificial a Agni, que é uma divindade lá da cultura indiana. E aí ele falou assim: por quanto tempo você faz isso? Eu sempre faço, é o nosso ritual, nós fazemos um grande ritual uma vez por mês. Aí ele falou: mas por que você faz isso? Porque os nossos mestres dizem que essa é a maneira de se obter o mundo de Brahma. E aí ele falou assim: olha, você aceitaria ir lá conversar com o meu mestre, o Buda Shakyamuni, que ele vai te mostrar o caminho para você obter o mundo de Brahma. E aí o Buda dá, então, esse ensinamento, mesmo que você cuidasse do fogo sacrificial por 100 anos, o mérito de sua atuação não alcançaria o valor da honra prestada a um discípulo por um só único instante. Então, aqui é claro que o Buda está chamando a atenção da importância da gente praticar a atenção plena. Mas, nos dias de hoje, por isso que esse ensinamento do Buda, ele deve ficar lá, há 2.500 anos atrás, naquele dia, naquele contexto socioeconômico-cultural. Hoje em dia, não é admissível, inclusive é crime, nós falarmos bem de uma determinada religião em detrimento da outra. Claro que o Buda está chamando a atenção da gente aqui
para a importância da prática da atenção plena. Sim, isso não é discussão, né? Ninguém discute a respeito disso, né? Muitas religiões praticam a atenção plena, né? Eu tenho estudado bastante as outras religiões. É muito estranho, inclusive, que no budismo não se estude as outras religiões, né? Isso é uma coisa muito bizarra para mim. Mas a gente vê que a prática da atenção plena está, né, disseminada em muitas tradições, né, e religiões. Então, ninguém discute isso, né? Mas nós não podemos, né, hoje em dia, sobretudo, falar bem de uma determinada prática em detrimento de uma outra, tá? Isso não se aplica mais, né? A humanidade, num certo sentido, já progrediu em termos né, de dignidade humana, de cultivo da dignidade humana, então não se aplica mais. Tá? Então é por isso que esse ensinamento, né, o próprio Buda pediu para a gente refletir a respeito dos ensinamentos. Então esse é o tipo de ensinamento que a gente deve deixar preso lá em Jetavana 2.500 anos atrás, né? Hoje em dia a gente não cultiva mais esse tipo de atitude discriminatória. Então, assim, de exercício, né, eu não sou especialista, então, de recomendação para vocês, eu peço que vocês leiam e reflitam sobre a Declaração Universal dos Direitos, né, Humanos. Ali está muito bem claro, né, e eu não me sinto autorizada, né, porque não é minha área de profissional, mas, enfim, como um ser humano, né, eu me sinto apta para ler e refletir, que cada um de vocês reflita sobre isso. Né? Hoje em dia, por conta, enfim, do poder, né, que o ser humano gosta muito de cultivar, os direitos humanos não têm sido respeitados. Porque todos nós, gente, todos nós humanos, do passado, do presente e do futuro, nós que somos aqui seres humanos, né? Homo sapiens sapiens. Como foi o Buda Shakyamuni, né? O Buda foi um ser humano, né? Ele se reproduziu, inclusive, ou seja, apto, biologicamente apto. Ou uma pessoa, enfim, um presidente, um bebezinho que está no útero da sua mãe, as pessoas que estão no corredor da morte, todos nós, humanos, né, de todos os tempos, desfrutamos dessa dignidade humana que deveria ser inviolável. Né? Ela é, em princípio, inviolável, mas sempre né, o ser humano em busca do poder, ele viola o direito alheio, né, de crença, né, de postura diante da sociedade, e é isso que a gente precisa questionar. Todos os seres humanos, né, todos, sem exceção, e aqui dentro da tradição budista do Buda Shakyamuni, até os bebezinhos que estão sendo introduzidos no Dharma, né, a gente vai criar um grupo para crianças de meditação, né, meditação com crianças. Então, todos já, do Buda Shakyamuni, né, até o bebezinho que ainda nem nasceu, né, mas que os pais são budistas, todos nós temos essa natureza humana, né, essa, como é que eu posso dizer, essa unidade que é o ser humano, que é mente e corpo. Né? Não tem mente sem corpo, nem corpo sem mente. É um só, indivisível. Não tem separado. Um só existe porque o outro existe. É como os dois lados de uma moeda. Né? Não estão separados. Né? Não tem uma moeda com um lado só. Ela tem os dois lados. Então, corpo e mente são somente dois aspectos de uma só substância, que chama ser humano. Tá? E esses dois aspectos, por sua vez, têm 7 características. As características da parte, vamos dizer assim, mental, né, se é que a gente pode fragmentar, aqui é só uma elucidação didática para facilitar a gente entender. A gente é feito de consciência, né? Consciência, todo mundo sabe, a gente tem um nível de consciência, né, das nossas palavras, das nossas ações, dos nossos pensamentos.
O segundo, né? Sempre bom a gente anotar primeiro consciência, então o segundo vontade, né? Nós temos essa vontade. Aqui eu estou usando uma palavra que é da tradição, mas enfim, na psicologia se usam outras palavras. Então nós temos uma vontade, né? Um desejo que às vezes é uma aspiração de alguma coisa muito positiva, de fazer uma boa ação, ainda que esse desejo também possa ter um lado negativo, né? E o terceiro, né, é uma coisa muito interessante, que é a liberdade. A liberdade, mais no sentido mais profundo, é preciso que a gente amadureça bastante, reflita bastante para a gente saber o que é a verdadeira liberdade. A maioria das pessoas goza simplesmente de uma coisa chamada livre-arbítrio, né, que é a nossa escolha. A gente vai ter lá a vontade de fazer uma coisa e, sei lá, uma coisa qualquer, né, comer um bolo de chocolate, para lembrar aqui do Lama Trinley, já está ligado nisso, né? E aí a gente vai ter a liberdade de comer ou não, né? Às vezes, comer aquele bolo de chocolate não é adequado naquele momento. Às vezes você está doente, né? Tá com alguma coisa, aquele bolo de chocolate não é adequado. Mas nós temos essas três características, né? Consciência, vontade e liberdade. Tá? Essas são as três características da mente. E nós temos as características do corpo. Então, a primeira delas é a experiência sensória. Todo mundo, né, do Buda Shakyamuni lá, até o bebezinho, eu vi nas redes sociais a mãe correndo, né, fazendo exercício físico, e o bebezinho com o pezinho, né, passando o pezinho dentro da barriga da mãe, né? Quem já passou por uma gestação sabe como é que é, porque eles vêm assim, só com o fígado da gente, né? E eu falei, olha aí, o nenenzinho, né, já passando. Então, o nenenzinho também que está lá na barriga da mãe, também tem a experiência sensória, né, da gente poder lá, enfim, o bebê tem, né, nesse caso aí, a gente pode perceber bem a experiência tátil dele, né, ele está sentindo o que está passando ali, né, ele é capaz de ouvir música, enfim, várias experiências sensórias. Por quê? Porque ele tem um corpo humano, gente. Então, primeiro é essa experiência sensória, né, que todos nós humanos temos, né? A segunda é a experiência mesmo na vida. A gente é capaz de pegar um objeto, né, e mudar ele de lugar, né? Nós temos a habilidade para fazer isso, né? Nossos ancestrais lá conseguiram já fazer manejo, né, né, diversos materiais, as cerâmicas e flechas e tudo mais, e a gente continuou com essa habilidade, né, de transformar uma coisa, né, transformar um ovo num bolo. Nós temos essa habilidade física, né? O terceiro ponto que todos nós humanos temos é a nossa atividade intelectual, que é um pouquinho disso que eu já falei. Nós somos capazes de ver uma determinada situação e fazer um determinado planejamento dessa ação, né? Se eu quero fazer um bolo, né, gente, hoje eu estou 100% Lama Trinley aqui, né, um bolo de chocolate. Se a gente quer fazer um bolo, nós vamos saber, né, a não ser as pessoas que têm problemas da memória, né, como alguns casos de doença, senilidade, Alzheimer, essas coisas assim, mas quem está apto, né, mentalmente é capaz de fazer um planejamento de uma determinada ação. A gente não pode, né, imaginar, por exemplo, que um bolo vai surgir do nada, né? Vai fazer assim, né? A gente vai precisar ver uma receita, ver quais são os elementos que serão necessários, o modo de proceder, né? E a gente vai conseguir efetuar aquela ação que a gente está pretendendo. Isso é muito positivo, umas ações positivas, mas para o mal a gente também tem essa capacidade de preparar uma ação negativa. Mas aí a gente vai usar a nossa atenção, a nossa ética e não vai cometer. E a quarta ação é a aspiração da transcendência. Então, não era só o Buda, gente, né? Todos nós, humanos,
todos, gente, todos do passado. Pode ter sido o pior carrasco da humanidade, pode ter sido a pessoa mais que fez massacres, holocaustos. É, né, foi um ser humano, né? E haverão outros, né? A gente às vezes se ilude, acho que, né, que a coisa acabou por aqui. Não, gente, virão outros tão terríveis quanto, né? Faz parte da natureza humana essa, essa vocação aí para entrar atrás do poder, matar o outro, né? Então, essa quarta capacidade é a aspiração à transcendência. E é aqui esse ponto que eu, né, gostaria que a gente refletisse sobre o quanto que nós estamos respeitando o direito à transcendência do outro. Essa aspiração é de todo ser humano. Então, as pessoas que cometeram atos terríveis, né, mesmo dentro de algumas tradições, estavam achando que iam encontrar o céu, o paraíso, né? É um direito nosso, gente, de ter essa aspiração à transcendência, né? E nós não podemos achar de forma nenhuma, né? Por isso que hoje eu acho muito bom que isso seja um crime inafiançável, criticar a crença alheia de forma alguma. Nós hoje devemos ter um profundo respeito, porque o outro lá que está praticando a, a crença dele, ele tem o direito à liberdade de escolher a crença que ele vai seguir. Nós não podemos criticar aquele que se coloca que uma ou outra religião, tradição espiritual é melhor do que as outras, é somente uma pessoa arrogante ou tem objetivos obscuros por trás. Então, eu deixo para vocês essa reflexão, né, desse ensinamento do Buda, que deve ficar muito bem lá 2.500 anos atrás, né? Mas a gente deve compassivamente olhar para esse momento e ver que ele foi limitado lá naquela circunstância, naquele dia lá das coisas que aconteceram, tá bom? Mas que hoje, um dia, que a gente progrida, né, o nosso coração numa uma tarefa mesmo, né, de compaixão profunda, de amor profundo por todos os seres humanos e um profundo respeito, né, que todos eles têm, né, todos, sem exceção, gente, nenhum deles, tá? Tem nesses sete aspectos desses, né, dessas 7 características desses 2 aspectos de uma só substância que somos nós, os seres humanos, né? Então, para vocês hoje de trabalhinho de casa, deixo para vocês que vocês acessem na internet, isso é uma coisa fácil, e vejam a Declaração Universal dos Direitos Humanos, né? Porque ali é a base da Bodhicitta, né? Que, enfim, mestres do passado, que eram humanos também, né? Mas entenderam que só quando a gente respeita o outro, só quando a gente ama verdadeiramente o outro, tem compaixão do outro, é que a gente consegue exercer-se plenamente como ser humano que todos nós somos. Tá bom? Alguma dúvida, gente? Alguma pergunta? Tenha vontade. Então, vamos fazer a nossa dedicatória. Hum? Graças a esse mérito, tendo obtido a onisciência e vencido os inimigos que são as máculas, posso liberar todos os seres do oceano do Sansara, agitado pelas ondas do nascimento, velhice, doença e morte.